nome é Raimundo Honorato de Oliveira. O meu é Maria de Fátima Freitas Oliveira. Somos casados há 49 anos, vamos fazer 50 no próximo mês de dezembro, no dia 24, se Deus quiser. A nossa história começou, como é que eu vou dizer? Sem intenção, porque quando eu conheci ele, o que eu não queria mesmo era casar com ele, aliás, com ninguém. Conheci ele de uma forma bem diferente. Tava de fogo, deitado no pé da parede, né? Tudo que eu não queria era aquilo para mim. A gente começou a namorar por uma aposta que eu fiz. E aí, ele sempre teve certeza que a gente ia se casar, e eu sempre falava que não. Tanto que até hoje eu falo para ele que ele me ganhou, me venceu pelo cansaço, porque eu não tinha a menor vontade de casar. Mas enfim, casamos, deu certo, né? Temos 4 filhos, graças a Deus, todos muito bem. 8 netos. História para contar, não sei se a gente tem tanta história interessante, mas temos a nossa história. Ela não queria casar comigo, mas eu invoquei, eu digo, eu tenho que casar com essa menina, né? Aí o que aconteceu? Nós ficamos naquele negócio, e ela sem querer, e eu insistindo. Insisti. Aí quando ela cedeu um pouco, eu disse, agora vamos fazer o seguinte, meu filho, eu vou para Brasília, nós morávamos em Imperatriz do Maranhão na época. Eu vou para Brasília, ganhar um dinheiro lá para a gente casar. Aí dei 2 anos para ela. Digo, ó, com 2 anos você vai me esperar que eu estou voltando, né? Aí com 3 meses eu estava de volta, meu filho. Eu não aguentei o frio de Brasília. No ano de 75, Brasília era um terror. Frio de fazer medo mesmo, aí eu não aguentei, digo não. Aí eu juntava a saudade dela, juntava o frio, juntava uma série de coisas assim, desse tipo. Eu digo, não, eu vou voltar. Aí ela nem esperava, né? Eu cheguei, eu tô aqui, ela disse, mas você não me deu 2 anos para casar? Eu digo, minha filha, vamos casar agora. Eu cheguei para isso, né? Aí em seguida já arrumei uma firma lá, fichei nessa firma. E daí, meu filho, eu acho que foi pouco tempo a gente já estava casando. Nós não casamos assim, vendo flores, porque o negócio estava meio feio financeiro e tudo, mas mesmo assim, aí casamos. Casamos, fomos lá na casinha lá. No dia do casamento nosso, teve uma festinha lá, um arrasta-pé, não sei o quê. E eu largava ela lá e ia para casa do vizinho ver Roberto Carlos, porque estava passando um show de Roberto Carlos, era 24 de dezembro, né? Vou chegar, cadê o noivo? Ué, o noivo está na casa do vizinho vendo Roberto Carlos. Aí, mais tarde, eu já estava com a chave da casa no bolso, a gente fugiu, deixou todo mundo lá e caiu fora. Estava ruim nessa época, Imperatriz não tinha energia, o emprego era muito difícil, a gente arrumar. Aí foi quando já estava iniciada a barragem de Tucuruí, no Pará. Eu digo, minha filha, eu não casei com você para te ver passando mal não, passando fome não, eu vou embora. Aí alugamos a casa que a gente tinha lá, alugamos não, deixou lá a casa e levei ela para casa da mãe dela. Já tinha um filho, já tinha o primeiro filho. Aí fui. Cheguei em Tucuruí, na rodoviária mesmo eu já me empreguei. Eu digo, isso aqui que é o lugar de gente trabalhar, porque a gente chega na rodoviária já acha emprego, porque a gente só entrava na obra lá se tiver acompanhado por alguém, te levando. Aí eu fui com um empreiteiro. Só que com o empreiteiro eu fui, né, com 3 dias, eu digo, ó, bichão, eu já estou fichado na firma. Ué, mas tu já me largou? Eu digo, não, rapaz, eu sou um homem documentado, não sou peão assim, largado do tal, não. Eu vim aqui, foi para fichar, eu só queria entrar na obra mesmo. Ele disse, rapaz, só queria entrar. Eu digo, pois é, se eu não tivesse acompanhado, eu não entrava. Aí, com 7 meses, eu pedi conta dessa firma, fichei na Camargo Corrêa. E na Camargo Corrêa eu fiquei 15 anos. Trabalhei 10 anos lá em Tucuruí, 5 anos aqui na Serra da Mesa, Minas Sul. Foi difícil, né? Porque ter um bebê com 39 dias de nascido, o marido me larga na casa da minha mãe, sem nada, sem dinheiro. Minha mãe também era pobre, do mesmo jeito também não tinha nada. Comprava fiado na quitanda, vizinha, a gente chamava quitanda na época. E depois, com 3 meses, ele foi buscar a gente, sem lugar para morar, botamos o que em cima do carro? O pote, a cama e um fogão, sem lugar para ficar. Chega lá, dorme no hotel.
Aí o homem fala, olha, 6 horas da manhã eu quero casa desocupada. Mas o que a gente vai fazer? Né? Corre, corre, levanta de meia-noite quase para procurar barracão sem nada também. Foi um momento difícil, mas foi bom. E isso fortalece a gente também, né? Essa dificuldade acho que fortalece muito um casal, porque aí ou você vive ou você larga. Na verdade, Deus sempre teve junto, toda a vida, né? Porque apesar da gente não, na época, a gente não trabalhar, não, como a gente trabalha hoje, não ter assim uma frequência de vai na igreja todo domingo, mas a gente sempre teve ele muito perto. Ele, quando era jovem, foi sacristão. Eu fui criada pela minha tia, que era filha de Maria. Depois a gente larga um pouco a adolescência, a juventude, a gente larga um pouco isso, vai viver. Mas a gente nunca deixou de acreditar. E Deus sempre estava presente, sempre. Hoje eu sou ministro da Eucaristia. Já fui de tudo nessa igreja. A gente já tem 30 anos nessa comunidade. E eu acho que tem caixa para mais uns 30, sei lá. Deus é quem sabe. Quer virar pedra, né? Virar pedra naquela igreja. Foi interessante, a gente frequentava, chegamos aqui não, lá em Aparecida, a gente perguntava onde tinha uma igreja católica e ninguém sabia te informar. Evangélica todo mundo sabia, tem uma na esquina, mas a católica não. Aí um evangélico falou assim, olha, eu sei que tem uma lá no centro de Aparecida. Você pega essa rua aí e pode ir direto que você chega lá. E a gente foi. Era um padre muito bom, muito diferente. Padre Geraldo, acho que eu não tinha conhecido um padre igual aquele. E aí ele falava muito sobre trabalho em igreja, né? Quem tinha vontade de trabalhar, mas eu não tinha a menor noção. Para mim aquilo ali vinha... Eu era frequentante de banco, né? Eu ia para missa e tal. Era católica, mas eu não sabia como é que era, como é que funcionava. Para mim aquilo ali vinha pronto. Aí ele começou a falar de trabalho, eu me interessei. Aí um dia eu fui conversar com ele falou que me deu, né, várias dicas lá. Eu falei, mas aqui é muito longe. Eu falei, não se preocupe, uma hora você vai encontrar uma igreja que você possa trabalhar. Na época eu não conhecia a igreja que eu frequento hoje, era só uma casinha lá. Mas o meu filho, que hoje é evangélico, fazia crisma lá. E foi para através dele que eu fui para lá. E lá comecei a trabalhar, me interessei primeiro pelo canto, depois fui me aprofundando, liturgia, e fui me acrescentando, fui estudando. E aí estou aí até hoje. Como ela falou, né, que o filho foi que nos levou. Hoje ele é evangélico. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nele, que ele sai viajando aí, Goiás, essas coisas, o que ele manda para nós de foto de igreja católica, eu digo, o Fabiano é evangélico, mas ele gosta da igreja católica. E sempre ele manda aquelas fotos para nós, sabe? E assim, então a gente continuou na igreja, está lá, já fizemos de tudo lá dentro dessa igreja, estamos fazendo, e como eu já falei uma vez, vamos continuar fazendo, não quero parar, porque assim, o meu pensamento, nós temos que estar sempre aprofundando sempre mais em Deus, né? O nosso casamento, a igreja nos deu força, sim. Nós vamos chegar a 50 na toa. Não chegamos por acaso, não vamos chegar por acaso. Chegou porque existe muito amor entre nós dois. Às vezes ela diz que não, mas eu acho que sim. É porque ela não quer dizer, sabe? Mas tem muito amor, tem muita compreensão, tem muito ceder, porque hoje em dia, se o casal não ceder, não vai, você sabe disso. Não tem aquela de dizer assim, o homem é que manda dentro da casa. Não, gente, não é não. Isso aí, o homem que fala isso aí é bobeira, porque dentro de casa é que o negócio pega, não é assim não. Então assim, a gente tem que conciliar, se juntar e dizer assim, a gente nunca fazia nada só. Às vezes que eu tentei fazer alguma coisa só, não deu certo. Então, eu cheguei a uma conclusão que nós não devemos fazer nada só. Se existe um casal, tem que ser através do casal. É nós dois conversando, dialogando, discutindo. Às vezes eu quero fazer, ela, olha, tem isso, aí eu já vou pensar, aí não faz. Então, se a gente não conversar e for fazer por impulso, as coisas que eu já fiz por impulso não deu certo. Então, assim, por isso que eu digo, a gente tem que conversar.
Se somos nós dois que vamos ver nós dois, nós temos que dialogar, nós temos que conversar, nós temos que ceder. Tem hora que tem umas coisas que tem que ceder, não pode dizer assim, é do meu jeito. A igreja, como ele fala, fortaleceu, mas a nossa fé e a certeza que a gente estava no caminho certo. Uma vez a gente fez um encontro de casais e a menina perguntou pra gente, o que tinha mudado? Eu falei, nada. Só fortaleceu e deu a certeza que a gente está no caminho certo, né? Por aqui. E é isso. Os 4 filhos, eu posso te dizer que a educação foi mais minha, porque como ele trabalhava sempre, quando a gente estava junto, às vezes passava de semana que os meninos não viam o pai. Porque ele saía às 5h30 da manhã, estava dormindo, chegava às 10h30 da noite, eles estavam dormindo. Então, assim, eles passavam de semana sem ver o pai. Ou então estava sempre trabalhando fora, né? Porque na época era muito difícil o trabalho, nem sempre tinha no lugar que a gente morava, ele tinha que sair, eu ficava só com os 4. Tive que ter uma força que eu não tinha, porque eram 4 filhos homens, adolescentes, ou eu ficava forte, ou eles passavam por cima de mim. Mas deu certo, hoje são 4 homens bem definidos na vida, graças a Deus, tenho orgulho de todos, né? Então, criei mais uma neta, que é como se fosse minha filha, que casou, agora vai fazer ano que ela casou, e é isso. Eu me tornei uma mulher mais forte por causa disso. Ela falou isso aí, eu assino bem embaixo, porque eu achei ela uma pessoa muito forte mesmo, porque naquela época não era fácil, cara, não era fácil, não é ainda também, não é, mas assim, eu acho que ultimamente está mais fácil do que antigamente, mas ela aguentava barra, tinha aqueles períodos que eu trabalhava fora, ela ficava sozinha, inclusive quando a gente mudou para cá mesmo, eu estava trabalhando em Brasília, e joguei elas numa casa ali que não conhecia ninguém, não tinha nada, e ela lá com esses 4 meninos lá, eu ficava a semana toda fora. Então assim, ela foi uma heroína. Essa daí toda hora eu falo que eu tiro o chapéu para ela, porque ela foi naquela época, né? Porque hoje assim, não falando, lógico, a gente vê tem assim, fica uma criança já é um problema, mas um filho, não sei o que e tudo. Eu ficava pensando, nossa, lá em casa eram 4. E dava certo. Teve um momento difícil assim que tinha que levar almoço para mim num lugar. Ela podia me ficar de todo jeito, mas o almocinho lá não faltava nada. Naquela guarita, o carro passava e levava mesmo, né? Aí tinha os colegas nossos, rapaz, a mulher hoje não mandou o meu almoço porque ficou lavando uma roupa, cuidando do menino, não sei o quê. E eu ficava pensando, lá em casa não tem isso, meu filho, a comidinha vem, todo dia. Então assim, toda hora eu tiro o chapéu, eu falo para ela, até hoje, eu digo, minha filha, eu tiro o chapéu para você naquela época. Hoje já não é mais aquela negrita que Claro, não, mas... também puder. Hoje já tá boa, de boa. Hoje tem que sofrer, né? Mas criou todo mundo, né? Nós éramos 5 homens dentro de casa, né? E uma mulher, e ela e 2 mulheres, assim. Aí, hoje nós estamos sentindo que uma casa é grande. Na época a casa era pequena, era uma perda. Agora a casa agora está grande. Nós foi inventado arrumar carro um dia desse, nós 2 lá, nós terminou, nós estávamos baqueados. Eu digo, minha filha, agora que eu entendi que nossa casa está grande, viu? Porque cresceu. Nós éramos, só homem era 5, né? Não vou negar que é meio ruim você ter que largar todo mundo, a esposa, os filhos, e ter que trabalhar fora. Teve um período mesmo que eu fiquei, foi 3 meses e 10 dias sem vir em casa, ficaram só eles lá. Nesse tempo nós não tínhamos o celular, que hoje tem um tal de um celular aí que o negócio é fácil demais. Você lembra do tempo do postinho, não sei se você lembra desse tempo, que ele tinha um postinho, né? Posto telefônico. O posto telefônico. Que a gente, no tempo de que era ficha também. Eu mandava um telegrama para ela, ó, me aguarda, tal dia, tal hora no posto. Aí a moça fala, Maria de Fátima, sim, estou aqui.
seu marido. Aí era assim. Aqui, quando nós chegamos aqui em Aparecida, ainda tinha um postinho aí. Era, é Ainda tinha um verdade. postinho. Aí, era nessa base, eu mandava telegrama. Aí, como eu falei, eu fiquei 3 meses e 10 dias. Mandei 40 cartas e recebi 40 cartas. Fora os telegramas e os telefones que ainda tinha ainda por meio. Mas assim, eu confesso toda hora, para todo mundo eu digo, eu sou apaixonado por essa neguinha até hoje. Senhor. Parece que nós Tá vendo? casamos ontem, viu? É descobrir que o amor é a base, né? Se não tem tiver- amor, não tiver tem como não, vai. viu? Agora, para sustentar esse amor, tem que ter muita paciência. Porque tem uns períodos que a paciência tem que ter, senão não vence, né, meu filho? Não Verdade. vence, porque o negócio é feio. Tem momentos que... Amor, a fé, a fé em Deus também é muito forte. A fé em Nossa Senhora, que eu acho que ela é que mais protege as mães, eu acho que é Nossa Senhora, né? Tanto que quando a gente mora no interior, não sei hoje em dia, a primeira oração que a gente aprende é a Ave Maria, antes do Pai Nosso. Então eu acredito que Nossa Senhora é quem mais protege a família. Apesar que eu falei bem no início que eu não queria me casar, eu acredito que o casamento é uma vocação. Eu acho que hoje em dia tem muitos casamentos que casam hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, é porque não tinha vocação para o casamento. Porque quando tem vocação, dá para fazer com a fé em Deus, com a paciência, com a compreensão, principalmente com o diálogo. Porque se não tiver... Então eu acredito que casamento é vocação. Senão, né, não estava aí quase 50 anos. Eu acredito também que seja, né? Porque eu mesmo, eu não me via sozinho. Não me via. Porque eu vivi um período sozinho. Quando eu casei, eu tinha 25 anos. Então, quer dizer, do meu 12, 15 de adolescência por aí, que eu acho que eu não tive isso também, né? De adolescência, eu não tive, não. Mas, assim, eu sentia que eu não era para me ficar só. Eu tinha que arrumar uma pessoa para mim, né? Aí, depois de tanta luta, tanto perrengue, apareceu essa na minha vida. Aí, eu digo, é você mesmo, e vamos lá. E a gente está aí até hoje. Para mim, a missão que ele me deu foi de criar meus 4 filhos e hoje olhar para eles e sentir orgulho de todos eles, né? Cada um na sua profissão, cada um na sua vida que escolheu, mas todos me dão muito orgulho, inclusive a neta que eu criei hoje eu não tenho como neta, como filha, do mesmo jeito. Então acho que essa era o que eu diria para ele. E dizer para ele que tive uma infância difícil, uma adolescência mais difícil ainda, mas que hoje eu vivo em paz e me sinto muito feliz. No final de tudo, ele me deu a recompensa. Meus filhos hoje em dia têm tudo, nenhum diz assim, foi meu pai que me deu. Não, todo mundo faz luta, todo mundo buscou. Filho meu com 16 anos já tá, pai, você vai ter que assinar um documento porque eu sou de menor e eu fichei ele numa firma e sou de menor. Você tem que ir lá assinar. Então, assim, isso é orgulho demais do pai ver uma coisa dessa. O filho te levar para assinar porque ele arrumou um emprego. Porque ele falava assim, olha, nós somos 4. Você não vai poder dar 4 tênis para nós ao mesmo tempo. Você dá um na marca e tudo. Então, assim, eu tenho que ir à luta para poder eu comprar o meu. Aí o meu irmão vai à luta também, compra o dele e assim foram. Assim é como eu te falei. Eles são os 4 homens, que hoje em dia tem tudo. Tudo assim, que a gente diz assim... O básico. No mais baixo, não é tudo, não, mas o baixo. Mas assim, nenhum diz assim, foi meu pai que me deu. Tudo foi muito, eles que foram à luta. Eles foram à luta, conseguiram, hoje tem sua casa, tem seu carro, e estão tranquilos. Então assim, aí qual é o pai que não fica feliz? Tem que ficar orgulhoso, não tem? De uns filhos desses? Tem que ficar. A filha também, que está começando agora, mas também já nos dá orgulho também. E por aí. Então assim, a nossa história é mais ou menos isso. Olha, aperto financeiro sempre teve, toda a vida, né? Foi o que mais acompanhou a gente. Hoje em dia a gente não é rico nem é pobre, mas não passa fome.
graças a Deus, também nunca passou, nunca faltou, graças a Deus. Mas olha, teve uma época que ele tinha problema de coluna muito difícil, né? Ele sentava e não levantava sozinho, deitava e não levantava sozinho. E eu tive a impressão que ele ia ficar paralítico, né? Na época, como eu falei, eu tinha fé em Deus, mas eu não era uma pessoa de frequentar. Então eu fiz simpatia, que para mim hoje nada mais é do que a crença em Deus. E graças a Deus hoje ele não está 100% curado, porque ele ainda sente alguma coisa, mas nunca mais ficou de precisar de ajuda para levantar, para andar, para deitar, essas coisas. Então eu acho que sim. E também todas as vezes que ele viajava, trabalhar fora, que eu ficava só com meus 4 filhos homens, aqui na cidade, aqui não, lá em Aparecida, que na época era uma cidade muito tida como muito violenta, com adolescente muito integrado nas drogas, eu tinha muito medo, então eu pedia muito a Deus sempre para cuidar dos meus filhos, porque senão eu sozinha em casa, com 4 adolescentes, que você não pode estar com eles ali, feito galinha com seus pintinhos, ela entrega nas mãos de Deus. Ela falou na época que eu tinha o problema de coluna, foi muito sério, esse tempo era muito sério, a gente morava a 35 quilômetros do serviço, aí ia de ônibus, né? Eu entrava no ônibus, lá eu não conseguia descer. A turma me tirava do braço dentro do ônibus. Dentro da própria obra tinha um ambulatório. Eu já ia direto para o ambulatório. Lá, quase caminhão, talvez já chegava nos braços. Aí a gente tinha um prêmio na empresa lá de 500 horas. Se não tivesse nem atestado, nem falta. Aí eu chegava lá todo duro lá, e o doutor Raimundão do céu, vou te dar um atestado. Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, me dá uma injeção aí, deixa eu ir trabalhar, não me dá atestado não. Aí eu cheguei um dia no braço, não cheguei mais nem caminhando. Ele disse, não, Raimundo, vou te dar um atestado hoje, porque se brincar, eu vou perder, porque ele também era funcionário da empresa. Eu vou perder meu emprego e vou perder também o prêmio. Então assim, eu vou te dar um atestado. Ele me deu um atestado de 5 dias, né? Mas aí eu vou te falar, foi brabo. Ainda peguei da metade do prêmio ainda, mas só peguei 250 horas, né? Porque era para ser 500. Mas assim, esse período da coluna foi muito difícil. E eu sei que, em relação ao que eu fui nessa época, ao que estou hoje, a Maria, não sinto mais. Eu posso até dizer que não sinto nada da coluna mais, porque eu só sinto dela ainda quando eu faço alguma coisa meio forte assim, eu lembro. Ela diz assim, olha, eu estou aqui, né? Mas assim, como eu já estive, porque na época eles eram pequenos, os meninos eram pequenos e era uma vila que a gente morava e só tinha mulher, eu chegava lá, um dia mesmo que ele me deu atestado, que me botaram num saveiro, rapaz, eu quase não saí dentro desse carro, a mulher não me dava conta de tirar, triscava em mim, eu gritava de dor, com muita luta eu saí gritando, eu saí dentro do carro, aí era assim, eu sentava no sofá, tinha que me ajudar a levantar, sentar na cama, tinha que ajudar a levantar. Então foi um período difícil mesmo, mas assim, devido à nossa fé, que ela também nos ajudou demais nesse período, a gente venceu tudo. Estamos aqui. O que eu mais admiro em você? A persistência, a perseverança e a honestidade. Gostou? Bom, a honestidade sim. É o mesmo que meu, é o dela também, tem mais. E ela também, sim, por ela ter sido muito lutadora. Isso aí me admirou demais. Eu até já falei isso aqui, por ela ter sido uma heroína na criação dos nossos filhos. Então assim, isso aí admirei muito, admiro até hoje também, porque ela é metida a índia, como você vê, né? Quando ela diz assim, é mesmo, não tem negócio de mudar não. Se for preciso eu faço. Acho que sim. Começa agora tudo de novo. Tudo igual. Sem mudar nada.